Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. Exatamente, já estamos aqui preparadíssimos para conversar consigo e hoje temos uma convidada e um projeto que vai ajudar muita Animar gente. qualquer dona de casa, dono de casa. Eu não sei se anima, Cláudia. Diferente. Sobre Então, isso eu tenho vai aqui dar sempre dicas, eu tenho sempre este ar de Apesar da tua casa estar caótica, temos não uma sabes, convidada. não viste? Tu comentaste. A nossa convidada Eu digo vai dar sempre isso. dicas e nós vamos ficar animadas. Vamos. Porque se calhar vai ser mais fácil de organizar. Pronto, sim. Nem assim? Sim. Eu acho que Bem, aquele lado, é mesmo. aquela parte do fada do lar, do casa, pronto, passou por mim e eu não apanhei, pronto. Exato. É assim, a vida é assim, Eu pronto. estou com esperança. Farei tantas outras coisas. Sabe, quando eu for velhinha, já sem dentes, vou lá arrumar a casa toda, contente, não tenho mais nada que fazer. Depois, se calhar, aí não me importo. Aí invento netos, coisas. deixa-me lá contigo. Exatamente. Bem, é um prazer estar aqui consigo hoje, que é o Dia Mundial da Televisão. O que é que tens a dizer sobre isso? Nada, que eu gosto muito de televisão. Televisão a preto e branco. Isso é que eu te perguntei. E eu não me lembro. Cláudia nunca viu uma televisão a preto e branco, não sabe o que isto é. Eu já vi, mas em pequena eu não me lembro de assistir a uma televisão preto e branco. Eu não... Quase todas as televisões, Sim, quando eu era pequena, eram a preto e branco. Sim. depois E não só- havia muitas televisões, pelo menos não na minha família, que era uma família bastante, não gosto de dizer a palavra pobre, mas humilde. Pronto. Sim. E lembro, a minha tia, minha querida tia, conseguiu uma televisão, que termos uma televisão, uma para a casa dela e outra para a casa da minha mãe. Porquê? Porque ela trabalhava numa fábrica em que faziam os componentes para a televisão e teve uma televisão mais barata. E na altura andaram a discutir lá em casa, lembro eu pequena, se pagavam mais, eu acho que era 5 contos, era muito dinheiro, acho que era 5 contos, a mais para ter a televisão a cores. E alguém dizia, não, ficamos com preto e branco, toda a gente tem uma televisão a preto e branco, e se ter uma televisão a cores é uma coisa muito à frente. Mas depois já não sei quem foi disso. Então é só mais, fazemos coisa e ficamos. E foi a melhor coisa, porque já viste, senão eu tinha passado a minha infância toda, porque aquela televisão esteve lá naquela casa até, não sei, até quase já andar na faculdade. Sim. Portanto, foi muito giro. Mas sim, eu lembro-me de uma televisão a preto e branco e das antenas que nós tínhamos que mexer, como a rádio, para encontrar a televisão. Pronto. Agora é assim. Mas hoje também temos uma convidada a ter uma história sobre televisão para contar. Já nos vai contar. Mas não sobre isso. passou quando era preto e branco. Não, acho que não. 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 Pronto. Bem, redes sociais, informar tudo isto para então... Porque hoje as nossas redes sociais são a cor, são coloridas, são cor-de-rosa, cor-laranja, todas as cores. Mas às vezes colocam coisas a preto e branco. Sim, também. Porque Tem agora é sua beleza. vintage. Porque agora é vintage e giro, mas antes a novidade eram as cores, não é? Pronto. Muito giro. Muito Ai, a Ruth está animada. Bem, nós temos as redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Encontra muita informação do programa, das nossas convidadas, redes sociais. Também é colocado promocionais, programação e muitas outras coisas. Portanto, tem de seguir para então saber daquilo que eu estou para aqui a falar. Depois o YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. Encontra muitos programas, não é? Encontra imensos programas, imensas quantos receitas. programas? Então hoje estamos a gravar o 1000 1202. 1202, pois é. Exatamente. Viram? Há 1202 programas que a Cláudia está sentada aqui. Não nesta é mesma bem poltrona. 1202. Houve alguns que eu não apareci. Pronto. Mas há deve estar 1202 que está nos 1000. 1002. Mil. 1002 eu estou por cá. Viram que a Cláudia está aqui. Pronto. Eu fiz um grande isso é interregno. Não faço ideia quantos eu estou sentada na cadeira, mas não interessa. Anulaste. Agora é uma nova temporada, lembras? Exatamente. Agora... Não, mas tenho que contar os outros. Não, anulaste. Bem. Já dissemos tudo? Eu acho que sim. Já podemos apresentar a nossa... Exato, temos o nosso canal do YouTube, temos muitas coisas lá e este programa daqui a 15 dias vai estar disponível no YouTube para poder partilhar, porque de certeza que isto é daquelas coisas, eu costumo dizer, com quem precisa. Eu acho que isto é daqueles assuntos que toda a gente precisa. Precisa. Então vá, vamos lá passar o separador e já voltamos. E já estamos. Já cá estamos. Eu sei, eu acho que é melhor seres tu a dizer o nome hoje. Vai ser diferente.
Estás a dizer este nome? Inês, é fácil. Lá, Inês, seja bem-vinda. Mascarenhas. Mascarenhas. Eu Olá, pensei que era Inês, outro seja nome. O muito nome do bem-vinda. projeto é que... Muito obrigada por me receberem. Muito obrigada a nós. Então vá, vamos já dizer ao pessoal lá em casa o que é que vem aqui apresentar, qual é o seu projeto? Então, o meu projeto tem o meu nome, é Inês Mascarenhas Home Expert, e vamos falar aqui hoje um bocadinho dele e de como é que chegámos aqui, não é? Mas basicamente é um serviço de organização de casas. Organização de casa. Soa tão bem, tão bem. Mas Já antes te de imaginei. conhecermos o projeto da Inês, Inês tem que nos começar já por contar A história. a sua história com a televisão. Porque eu perguntei à Inês, então Inês, já veio à televisão? E a Inês disse, não, só uma vez, mas tem aqui uma história muito gira. Sim, é verdade. Então, no 12º, se não me engano, nós tínhamos, eu não sei se estão familiarizadas, têm filhos pequeninos, com certeza sabem que há o Plano Nacional de Leitura Sim. e que há um concurso anual, que é o Concurso Nacional de Leitura. E, portanto, há uma fase escolar, uma fase distrital e depois uma fase nacional. E nesse ano eu inscrevi-me e participei e, portanto, fui à final Mas no nacional. 12º já era muito crescida, já Sim, é uma sim. coisa muito a sério. Sim, é. Não, aqui, eu, se não me engano, eu acho que eles fazem desde o 5º ou do 7º até ao 12º. Depois eles subdividem por grupos, obviamente. Portanto, a competição é depois entre faixas etárias. E então fui à final nacional, que era na altura apresentada pelo Malato. E Foi giro conhecê-lo. Foi muito Tem giro. ar de foi ser muito uma giro. pessoa muito Ele é simpática muito e genuína. simpático, muito simpático. Exatamente. E pronto, e ganhei o concurso nacional de leitura nesse ano, portanto foi assim Temos uma vencedora uau. de um concurso nacional. Às vezes Exato. são as misses. Hoje temos aqui uma pessoa que ganha um concurso nacional de leitura. E o que é que fez? Teve só que Nós ler? tínhamos em cada etapa, tínhamos várias obras que tínhamos que ler, portanto eles anunciavam para esta etapa têm 2 semanas para ler estas obras, normalmente eram 3 obras. E depois em cada fase havia um conjunto de questões ou de textos de escrita criativa que tínhamos que completar de acordo com as obras que tínhamos lido. E, portanto, isto eram, na altura, acho que foram 9 obras, porque é a fase escolar, a fase distrital e a fase nacional. Portanto, foram 9. E depois Foi a tínhamos melhor do questões. seu ano. Foi a melhor do país, na verdade. Exatamente. Pois é, Mas no e seu é ano, nacional. porque todos os anos Sim. havia. Exato. Não, o meu ano competia também com o 11º e com o 12º. Portanto, Ok. era o ensino secundário, na verdade. Muito E bem. gostou da Foi, experiência? gostei imenso, foi muito E divertido. como é que se sentiu? É o que nós perguntamos às misses. E como é que se sentiu quando Não, ganhou? imagina, aquilo para mim era uma coisa tão natural. Eu adoro ler, sempre adorei, adoro escrever, sempre adorei. Portanto, eu ia muito naquela de eu vou fazer aquilo que gosto. Não era-me indiferente ser um concurso, estar a passar na televisão, ser com figuras públicas E ou o não. que é Para que mim passou estava tudo depois na bem. televisão? A Xerte disse? É a fase, não, é a parte final completa. Portanto, o programa final, sobre as últimas 3 obras, todas as questões são feitas e gravadas no programa em si. Portanto, essa parte é Pois não me pontuada lembro de depois ver por isso. um júri, é pontuada depois por um júri e é isso que E passa. a no Inês final. ganhou. É. Então, Inês, conte-nos o que é que os seus pais ou quem a educou fez certo, para nós também sabermos, para gostar tanto de ler Acho que e de fizeram, escrever. acho que fizeram tudo certo, não é? Sim, sim, mas fez certo nesta área. Calma, calma. Nem conheço os senhores, não estou Mas aqui. devem ter incentivado. Mas fizeram o quê? Porquê? De onde é que veio esse gosto da leitura? Não sei se é uma coisa que os nossos pais nos possam transmitir. Obviamente que pelo exemplo e por ver que eles se Os teus pais liam interessam, muito? os meus pais, os meus avós sempre foram pessoas muito interessadas pela cultura no geral, portanto acho que obviamente isso influencia. Mas acho que é uma coisa muito nossa. O meu irmão, por exemplo, não lia muito, portanto acho que também tem muito a ver com a criança, com a forma de estar. Seu irmão mais velho ou mais É mais novo, é mais novo. Eu sempre fui uma criança muito introvertida, gostava dos meus livros, do meu cantinho. Os livros levavam a outro sítio, é por isso que Exatamente. gostava. Nem imagino. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, a mim fazia-me sentido aquilo. Pegar e era um naquilo e hobby. viajar para outro sítio Exato. que não. Sim, Sim, também eu gosto de ler por isso. portanto, Porque durante aquele tempo é muito estou daí. noutro momento, noutro espaço, A cabeça noutra. acaba por descansar. Sim, não sim, é? sim, sim. Sim, é muito Claramente. isso. Portanto, olha, aí está, é mesmo da pessoa, porque o mais novo via os pais, os avós e a irmã, Sim, e mesmo assim e preferia outras coisas, pronto, tinha outras atividades Sim, e que não a mim está não me diziam normal. nada. A E pessoa ele tem que ler, gosta imenso. todas as pessoas têm que ler minimamente, não é? Mas realmente há aqui pessoas que têm esta vontade de devorar livros. É, exato. E então o que é que se imaginava a fazer quando era pequena? Tudo e mais alguma coisa. A ver que com possa livros, imaginar. bibliotecária,
precária, não? Não, eu imaginava-me sempre assim coisas muito cientista, investigadora de crimes. Eu sempre adorei. A minha literatura favorita é, obviamente, crimes, mistérios, Agatha Christie, Poirot, portanto, é muito por aí. Portanto, eu ia muito por esta parte do polícia judiciária, investigadora, cientista forense. Era muito nesta ótica. E não pensava que estar a ver esqueletos e pessoas mortas e isso tudo? O sangue. Não, na verdade, eu depois fui para a área da saúde, onde vejo gosta, realmente isso e gosto muito, portanto, nunca me perturbou, esse tipo de imagens nunca me perturbou. E pronto, e acabou por ser depois a área que eu escolhi quando era mais velha, quando já estava no secundário e alinhei. Porquê a saúde? Fez-me muito sentido. Não lhe sei dizer que há um momento em que eu percebo que quero muito ir para a saúde, mas sei lhe dizer que sempre que me perguntaram, aquilo que eu queria muito era trabalhar na área da saúde. Portanto, eu sabia isso. Não há um momento de viragem. Foi uma coisa natural, foi surgindo naturalmente. Portanto, sempre aqui um bocado ligada à ciência e depois a saúde acaba por estar Sem aqui. Sem dúvida, sim. E então, que curso é que fez, Inês? Fiz enfermagem, licenciei-me em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. E trabalhei como enfermeira de intensivos sempre, tive a sorte ou a busca por isso, porque sempre gostei muito da área de cuidados intensivos. Porquê? E, portanto, porque é uma área difícil. Porque é uma área meticulosa. Eu acho que todas as áreas na saúde... Sim, é engraçado. Eu acho que todas as áreas na saúde, para mim, a meu ver, são difíceis, porque acho que eu não seria capaz. Mas porquê os intensivos? Porque é onde as questões são mesmo de vida ou morte. Exato. Porque é uma área muito meticulosa, muito complexa. Temos de ser altamente organizados. E isto é verdade, isto é verdade. Vai tudo bater. E nós agradecemos, porque queremos só profissionais do topo nessa área que... E porque é extremamente desafiante. Portanto, a enfermagem tem várias valências, não é? Um enfermeiro de cuidados intensivos acaba por ser um enfermeiro que é desafiado numas valências um bocadinho mais complexas do que, se calhar, um enfermeiro que esteja a trabalhar, por exemplo, na comunidade, cujo desafio é diferente, atenção. E sim, não estamos a desmerecer ninguém. De todo. Não estamos a desmerecer ninguém. Como disse, são valências diferentes, com características, as pessoas têm que ter, se calhar, características diferentes. Completamente. Os meus colegas que trabalham na comunidade fazem um trabalho que eu, pessoalmente, nunca conseguiria fazer, porque, do ponto de vista social, é muito duro e a mim custa-me muito lidar com isso. Portanto, tenho a certeza que os desafios deles são complexos de outra forma. Nós, em cuidados intensivos, somos muito programados para o limite, não é? Para agir em segundos, para ter noção de que uma reanimação, que pode ser um processo que demora 20 minutos, ou 50 minutos, ou 1h30, para nós demora 5 vezes mais no nosso cérebro, porque cada segundo, para nós, está desmultiplicado numa série de decisões e de pensamentos que nós fazemos, que quem está de fora não tem essa noção. Fica-se 1 hora e mais do que 1 hora a reanimar alguém? Depende da reanimação, se for uma pessoa jovem e cujo critério seja esse, sim. E que vá dando ali algum sinal que isto ainda vai dar a volta? Não, durante uma reanimação nós normalmente não temos sinais que vai dar a volta ou não é? Nós temos possíveis causas para aquela paragem ter acontecido e temos um certo conjunto de ações que temos que tomar para reverter ou não essa paragem. E esse conjunto de ações faz ou não sentido também consoante a pessoa que temos à frente, em termos de idade, comorbilidades, etc. Portanto, poderá fazer sentido prolongar essa reanimação por 1h30, poderá não fazer sentido prolongar essa reanimação. Mas eu acho que até essa decisão é muito dura. Tudo isso é muito duro. É dura. É uma responsabilidade muito grande. Tem uma capacidade incrível, é mesmo. Por isso é que arrumar a casa é uma coisa fácil. Depois disto... Mandem-me vir as casas que eu vou arrumar. É uma perspectiva, sim. É um desafio diferente, mas em perspectiva, sim. Eu costumo brincar muito com as pessoas à minha volta, quando as pessoas estão mais estressadas com um tema, e digo sempre, mas alguém vai morrer? Se ninguém vai morrer, está tudo bem. Pois é, Portanto... sim, é outra maneira. Mas sabe que eu admiro, e às vezes as pessoas, pronto, eu falo com muita gente e as pessoas às vezes estão, porque o médico disse, porque o enfermeiro falou, e às vezes não se põem também do outro lado, não é? Eu percebo que o médico e o enfermeiro também poderiam se pôr deste lado, mas às vezes são tantas coisas aqui que não são fáceis, não é? Tinha que lidar com as pessoas ou só com os pacientes, com os familiares, neste caso. Famílias e doentes, também. obviamente, não podemos dissociar.
Depois tem a ver, e o que está a dizer tem um bocadinho a ver com os nossos graus de empatia, não é? E nós sermos profissionais de saúde ou de outra área qualquer não nos confere mais ou menos empatia. Também, Sim. lá está, é como ler, não é? Não se ensina, isto vem de nós. Sim. E obviamente que há profissionais e há famílias mais empáticas e outros que nem tanto. Sim, sim. E portanto esta capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, que é muito importante na área da saúde, nem sempre é atingida da forma que deveria ser, como em todas as áreas, atenção. Isso não põe em causa a qualidade do profissional enquanto profissional, sim. mas obviamente que torna Que é ali mais o processo fácil, um bocadinho mais é mais fácil difícil. quando a pessoa entende que o profissional que lhe deu uma notícia má, não é? Normalmente quando a notícia é má é que as pessoas ficam, é mais complicado, não é? Que às vezes o profissional também deu a notícia assim porque é a maneira que tem que gerir e se calhar a seguir tem que ir reanimar outros, tem que ir tratar de outros, não é? Claro. E durante o Covid isto foi uma coisa muito falada, não é? Que foi, não Muito. foi fácil. Muito. Bem, vamos lá. Vamos lá. E com isto tudo, já trabalhou em muitos sítios. É verdade, trabalhei em imensos sítios. Então, conte-nos lá esta carreira internacional. Exato. Qual estrela de televisão? Quase. Então, eu quando terminei a minha licenciatura aqui, trabalhei no Hospital de Santa Cruz, na área da cardiologia, portanto, cirurgia cardiotorácica, nos Por isso é que intensivos. mesmo vai às reanimações. Exatamente, nos intensivos cardiotorácicos e depois depressa recebi uma No proposta. Santa Cruz, que é específico. Exatamente, Pronto, específico. exato. E depois recebi uma proposta para trabalhar lá fora. Na altura eu estava lindamente aqui, mas o desafio chamava por mim. Portanto, fui à entrevista, vi como é que era, gostei, pensei, ok, também ainda estou no início da carreira, se não for agora, se não trocar agora, também não vou trocar quando estiver casada e com filhos, não é? Portanto, tudo bem. Portanto, era solteira na altura. Era solteira na altura. E boa portanto, rapariga. Boa rapariga, Vamos lá. exatamente. Desafios, Exatamente. venham eles. Pronto, Londres, fui. Milão, Dubai, parece-me tudo bem. Exato. Pois, exatamente. Portanto, Londres foi a primeira paragem, ainda na área de enfermagem. Depois fui crescendo e desenvolvendo um bocadinho as minhas competências. Já fazia alguma parte de chefia de turno, de gestão de equipas. Fazia também equipa de reanimação. Cá em Portugal nós não temos esta diferenciação. Portanto, as equipas que estão nas enfermarias, se há um tema, são elas que resolvem. Já vamos tendo alguns hospitais que vão criando estas equipas altamente diferenciadas. Equipas, ok, específicas, Sim, especialistas. fazem situações de reanimação ou situações de declínio do estado clínico do doente. Portanto, tentam prevenir que se chegue ao ponto de uma Ok. reanimação, não é? Eu ia lhe perguntar o que é isso tudo. Sim, vamos imaginar, temos um Sim, doente sim, que já está de percebi, já repente a ter um episódio, portanto tentamos que aquela equipa tente corrigir o episódio antes que possa ter um desfecho mais trágico, não é? Já vamos Queria-lhe implementando. já dizer que tinha feito 2 programas consigo. Fazíamos um só sobre esta parte e depois fazíamos a segunda Exato. parte no próximo programa. para Exato, falar- quando quiserem eu volto, Ah, sim, digam. claro. Ok. E pronto. Sim. E pronto, já vamos tendo estas equipas, não era muito comum até há uns anos, agora já começamos a ter. Mas lá fora já Lá há. fora isto existe, aliás, lá fora só estas equipas é que podem tocar no doente nestas situações. As equipas dos sítios específicos onde o doente está a ter uma paragem, mesmo que sejam os cuidados intensivos, não estão autorizadas a resolver esta paragem sem chamar a outra equipa. E portanto eu já Mas isso fazia as duas não coisas. atrasa um bocadinho o processo? Não porque- de todo. Portanto, a equipa garante os cuidados que pode garantir naquele momento, mas está a chamar pessoas mais diferenciadas para assumirem o controle a partir desse momento. Estas pessoas estão só alocadas a isto e, portanto, são extremamente rápidas a chegar. Nós fazemos simulações e os nossos tempos de resposta são sempre abaixo dos 2 minutos, 2 minutos e meio. Meu Deus. E sim. E melhora bastante a evolução clínica daquela situação, sem dúvida. Portanto, já fazia um bocadinho esta componente. E sentia que me faltavam ali algumas bases da parte de gestão hospitalar, porque é muito fácil nós termos noção das coisas de campo, mas às vezes é muito difícil entendermos algumas decisões que são tomadas, as chamadas decisões estratégicas, não é? Quer pelas direções hospitalares, pelos dirigentes dos Serviços Nacionais de Saúde, etc. E a mim, eu sentia que isso era um gap que tinha na minha vida, portanto, eu claro. precisava de entender isso e de perceber mais. Fui procurar mestrados de gestão de saúde, vi, assim, vários pelo mundo inteiro. Lá está, esta questão de solteira boa rapariga, portanto... Exatamente. Podia fazer Só aquilo o que me limite, só o apetecesse, não limite. é? Sim. E encontrei este em Milão, que na altura estava classificado como o melhor mestrado de gestão de saúde internacional do mundo. E eu achei, ok, está ótimo, eu sempre quis viver um ano em Itália, eu adoro tudo o que tem a ver com pastas e tudo o que é pizzas, gastronomia Parecia italiana bastante e o Também país em parecia si. bem. Exato. Fazer lá um aninho o programa. É ótimo, não? Super recomendo. E, portanto, pareceu-me juntar o útil ao agradável, não é? Portanto, falei com os meus pais assim, olha, o que é que acham se eu agora fosse viver um ano para a Itália? E eles sempre apoiaram imenso tudo o que foi evoluções de carreira, mudanças, etc. Portanto, disseram,
vai e nós estamos aqui, vamos te ajudar no que for preciso, portanto, força. E foi assim, fui um ano para a Itália, um ano e meio, mais ou menos. Fiz o seu mestrado? Fiz o meu mestrado. Já não era solteira e boa rapariga, entretanto conheci o meu atual marido, que depois foi viver comigo para a Itália. Gostou muito Fizemos de esta... si, Sim, gostou muito exatamente. Ao fim de 4 meses de namoro fomos viver juntos. Portanto, foi assim um salto de fé também da parte dele. E fomos, fizemos o mestrado lá, fiz eu, ele estava a trabalhar, e entretanto surgiu esta hipótese de ir para o Dubai, já como consultora de saúde, portanto já a aplicar os conhecimentos do mestrado, e pronto, e foi outro salto assim louco, e fizemos esse salto. Fizemos os dois, exatamente. Não me diga que tem alguém nascido no Dubai, não? Não. Já só nasceu cá em Portugal? Não, porque era mais um salto, era só mais um salto. Então, e depois o que é que a trouxe de volta? Depois, entretanto, começou a pandemia e quando começou a pandemia eu trabalhava no Dubai, mas para um grupo italiano e não sei se recordam que em Itália as coisas evoluíram muito mais depressa do que cá e, portanto, nós tínhamos todos os dias reuniões com os nossos CEOs dos nossos hospitais italianos e tínhamos updates constantes do que ia acontecendo e eu, nesta altura, recordo-me, eu fiz uma viagem de trabalho às Maldivas, estávamos a planear o sistema de saúde lá, reestruturar o sistema de saúde lá. Eu gosto. Era um bom Se calhar devia ter sítio. sido enfermeira, mesmo me desmaiando sempre. Estou a brincar. Não, é um bom sítio para se trabalhar, aconselho. Eu também acho. E nós estávamos com uma comitiva italiana, que tínhamos assim vários médicos dos nossos hospitais italianos, e eu recordo-me de estar a falar com eles sobre isto naquela altura em que nós ainda achávamos muito que isto era só uma gripe, não é? E deles mostrarem um ataque de um doente dos intensivos e eu olhar para os pulmões do doente e pensar assim, isto não é real, eu nunca vi pulmões assim com doença nenhuma que não seja doença oncológica, portanto, isto é realmente uma coisa completamente fora do normal. E quando tenho esta realização, volto ao Dubai, depois no final dessa viagem, e o meu chefe diz-me assim, olhem, vão para Portugal, eu também vou, ele era francês, eu também vou para a França, vamos trabalhar de casa, porque eu acho que isto vai fechar tudo, e acho que os voos vão fechar e vai ser o caos. Nós voamos no dia a seguir de manhã e fizemos o último voo do Dubai-Lisboa. Portanto, se não tivéssemos vindo nesse voo, tínhamos ficado o confinamento lá, exatamente. Foi mesmo ali à última da hora, res-vés. E pronto, depois estava a trabalhar de cá remotamente, nessa altura já toda a gente já estava a trabalhar praticamente remotamente. Sim. Quis muito ajudar os hospitais cá, portanto contactei vários hospitais a saber se queriam voluntários para intensivos, etc. Ainda nesta fase, antes de nós atingirmos o nosso pico da crise, e as pessoas ficavam assim, então, mas não têm contrato de trabalho. E eu assim, sim, isto é do ponto de vista voluntário, eu tenho o meu trabalho e eu faço turnos convosco, os turnos que vocês precisarem eu faço. Não, mas isso é muito complexo, porque não tenho contrato de trabalho. Certo, é uma perspectiva de voluntariado. Não, nós não podemos fazer isso. E, portanto, fui batendo ali em várias paredes, que eu pensei assim, mas está tudo doido, então, mas porquê? Precisam de pessoas, eu estou aqui. Exatamente. Não, mas eu estou habituada a este drama. É depois o que está por trás, não é? Nós depois precisamos de garantir que o pessoal está seguro, que tem os seguros de saúde, que tem todo um conjunto. Alguma coisa não está todo um conjunto de situações que temos que acautelar. E realmente é muito complicado. Poderíamos prever isto de futuro, mas neste momento não existia nada que previsse profissionais fazerem. Olha, tenho uma sugestão para si. Eu acho que você dava uma boa ministra da Saúde. Não sei, eu acho que não. Acho que não tenho lado político. Não sei. Pois, se calhar não tem, se calhar é isso que nós precisávamos, de pessoas humanas e que são competentes. Obrigada. Pronto. Bem, continuando, que só não falamos nada sobre a organização. Mas eu estou a gostar muito desta conversa. Então, e depois? E pronto, e depois... Isto é que é um livro. É um livro. É mesmo? Eu estou-me a sentir a viajar pelas várias... Pronto, depois já cá surgiu uma proposta de ir trabalhar como diretora de qualidade num grupo privado. Sim. E, portanto, aceitei essa proposta, acabei por deixar um bocadinho o Dubai, a consultoria. Já estávamos cá a viver há quase um ano com esta história do confinamento e, portanto, já tínhamos comprado casa cá, de repente já nos fazia sentido ficar cá. Isto é fácil estar lá fora. Já havia nessa altura. Não, ainda não. Estou à espera de alguém nasceu. Eu sei que há bebês e os bebês mudam tudo, é por isso que eu estou a tentar perceber. E pronto, e então acabei por aceitar essa proposta e fiquei cá a trabalhar na área da saúde novamente. Um bocadinho mais de volta ao hospital. Acho que faz bem que precisamos destas pessoas muito competentes aqui a ajudar-nos, que isto está um bocadinho
Espero que sim. Complicado. Espero que sim. Pronto. E Depois correu muito bem a experiência, foi maravilhoso voltar ao hospital, foi muito bom voltar a Portugal e voltar a Portugal neste contexto em que já podia dar um contributo diferente. sim, que já tinha evoluído, não é? Evoluído muito, sim, e trazer outras experiências, outras ideias. Acho que de certa forma também acho que enriqueci muito as pessoas com quem trabalhei e vice-versa, porque as pessoas aqui têm um lado humano bastante diferente e às vezes isso faz-nos falta lá fora e sentimos muito essa Portugal é saudade. espetacular. É verdade, é verdade. É verdade. Portanto, acho sim. que ganhei muito com esse projeto. Entretanto, apesar de gostar muito do projeto, queria muito uma coisa minha e queria muito uma transição aqui para uma qualidade de vida diferente. Nós, na área da saúde, ainda temos pouca qualidade de vida. O nosso equilíbrio de vida pessoal com a nossa vida profissional não é muito fácil. E, portanto, não era... Até emocionalmente. Até emocionalmente. Apesar de, Até emocionalmente, como já sim. descreveu, trabalhou em outros países e se calhar está até formatada de uma maneira mais fria, vamos assim dizer, mas até emocionalmente não é muito fácil gerir tudo, não é? Não é de todo. E lá está, depois tem a ver com o grau de empatia que cada um de nós coloca nas situações. Eu sou uma pessoa particularmente empática e que me relaciono imenso com as pessoas e com os problemas delas e às vezes isso não é bom nem saudável. E, portanto, trazia muitas coisas para casa complicado gerir, não é? é muito complicado Pesam, de não gerir. é? Pesa muito, sim. Sou uma pessoa que também era capaz de ficar lá muitas horas a mais ou ir muito mais cedo porque sentia que tinha que resolver A, B ou C e que era muito importante e que era a coisa mais importante do mundo. Porque na área da saúde nós temos muito esta coisa de se eu não fizer, há muita coisa que está em jogo para além de mim ou para além do meu trabalho, da minha performance, não é? Portanto, impacto muita gente. Aliás, não querendo voltar, porque lá está, como eu costumo sempre dizer, o programa de política passa às 10 da noite, acho eu que ainda é às 10. Mas a verdade é que é isso que nós vemos com os profissionais de saúde, não é? Que vão ficando exaustos porque têm esse compromisso ético com as pessoas e vão fazendo horas e horas e horas que às vezes que não são remuneradas, que não têm o apoio da equipa necessária e é isso que vemos. Depois dizem, o médico fez o médico. Mas o médico... Eu não estou aqui nem a defender os médicos, mas dou muito valor a estas pessoas que dão a vida pelos outros. Sim, sim. Não é? É isso. É um bocadinho um espírito de missão, não é? Sim, sim, sim. Que tentamos cada vez mais quebrar, porque efetivamente não está certo e não é possível prestar cuidados de saúde com qualidade quando andamos exaustos, física e emocionalmente. Porque toda a gente precisa dormir para tomar uma decisão consciente e são decisões que implicam a vida dos outros, não é? E porque não somos sobre-humanos, esta coisa que nós conseguimos fazer nos 20 e nos 30 de dormir 4 horas por noite, tomar 11 cafés por dia e estar sempre maravilhosos e despertos, isto tem um preço a pagar depois mais tarde, não é? Sim. Aliás, os estudos mostram-nos isso mesmo. E, portanto, é muito complicado fazer esta gestão e pensar que um dia vou tirar anos aos meus filhos ou à minha família que podiam ter passado comigo com qualidade porque vou estar a sofrer as consequências daquilo que fiz há 20 anos atrás. Sim. E isto também tem que ter um peso na nossa vida, não é? E eu acho que cada vez mais se fala sobre isto, não só na saúde, mas noutros ramos todas as áreas, não é? profissionais. E eu acho que a pandemia, já vimos aqui, a pandemia, o facto da pessoa parar, pensar, e se eu morresse agora, aliás, tivemos aqui há um tempo uma convidada que escreveu um livro, e se morresse hoje, e que a pessoa fica um bocadinho a pensar, se eu morresse hoje, tinha feito tudo, tinha vivido tudo ao máximo até hoje, não é? E as pessoas pensaram muito. Então, como é que surge o projeto? Temos que falar dele. Se não vai-nos... Não sei se tem um lado da advocacia, mas vai-nos pôr um processo. Não nasceu ninguém. Não sei se ainda nos vai pôr um processo. Então, convidaram-me aqui para vir falar do meu projeto e só conversamos. Estamos ansiosos que apresente alguém. Não, então, o projeto nasce um bocadinho da minha paixão pela organização, pela metodologia, pelo planeamento e por este boom que houve no início da pandemia também, da Americondo, do Home Edit, não sei se recordam, de repente estas séries começaram a aparecer assim em boom e eu fiquei completamente viciada naquilo. Eu era louca daquilo, ia fazer tudo, repetir o que elas diziam, as dicas, pôr, tirar, arrumar, desarrumar, etiquetar a casa. Portanto, era uma loucura. Eu não sei porque é o que eu digo, isso passou por tudo. Eu não sei de quem é que você estava, quem é que estava a falar. Pronto. E então acabei por pensar, ok, se eu quero criar um projeto meu, se eu quero sair da área da saúde e se eu gosto tanto de fazer isto é uma boa ideia. Tanto prazer e tem muito a ver com a minha personalidade, parece-me uma ótima ideia. Portanto, fui procurar cursos, lá está, porque eu faço formação e cursos. Tudo tem que ser com livros, tem que ser a ler. Exato. E, portanto, fui procurar curso, encontrei um curso ótimo, fiz o curso,
curso, comecei a planear, comecei a criar as redes sociais, que para mim é o maior desafio, não são as casas, são as redes sociais. Comecei a procurar, a construir, fui pedindo autorização à família, a amigos, para remodelar as casas deles, para ir criando portfólio e para também ir aprendendo e batendo um bocadinho com a cabeça nas falhas, não é? Procurando porque é assim que se começa, não é? Exatamente, exatamente. Procurando fornecedores, porque o material é muito difícil de encontrar em Portugal, há pouquíssima coisa e aqui há muitas vezes não tem qualidade, portanto, eu não queria apresentar um serviço que não tivesse qualidade para os clientes, não é? Procurar como é que eu também conseguia construir algumas coisas e projetar algumas coisas de forma a eu ter os meus próprios fornecedores. Isto era todo um novo mundo para mim, porque isto é muito comércio e marketing. Sim, que não é a é sua zero área, a minha área, portanto eu tinha muito poucas noções, para não dizer nenhumas noções disto tudo e, portanto, foi todo um novo processo de estudo, de entrega e de muitas horas de trabalho. Para quem queria mais qualidade de vida, no início não funcionou. Eu, no início do projeto, trabalhava 15 horas por dia, todos os dias. Mas isto é uma ideia que as pessoas às vezes não têm, não é? Que Não ser têm. empreendedor implica agora darmos um bocadinho ainda mais de nós e que é mais do que só, vou abrir um negócio, não é? Isto é quase mudar aqui um bocadinho o mindset. É essa a ideia que tens. Completamente, sim. Eu própria tinha essa ideia, atenção, portanto. Porque vai controlar os seus horários, não é? Exatamente. Levanta-se quando quiser, Exatamente. mas não é bem assim. Não é de todo. Fins de semana desapareceram, noitadas, foi uma loucura. Depois, a dada altura, pensei, não, isto não pode continuar assim. Ainda está pior do que Ainda está estava pior. antes. Ao menos antes eu sabia quando é que ia ser o horário, já estava lá definido. Exatamente, exatamente. Portanto, a partir de agora vamos aqui criar algumas regras, não há trabalho aos fins de semana, não há trabalho à noite, não há isto, não há aquilo, pronto, gerir aqui um bocadinho as coisas e agora já está bem mais equilibrado. Então o seu projeto, Inês Mascarenhas Home Expert. Exato. Em que é que consiste? O que é que faz? Então é assim, consiste na parte da organização residencial, que é muito aquilo que estamos a falar aqui hoje, mas também consiste noutras etapas. Por exemplo, vamos imaginar que vai construir uma casa de raiz ou que vai remodelar uma casa e já sabe que vai ter um closet, que vai ter armários de cozinha, armários de casa de banho e sabe o que é que vai pôr neles porque tem-nos neste momento na sua casa atual, não é? Portanto, eu vou fazer uma avaliação das coisas que tem e do que é que vai manter e como é que as vai organizar, vou ao projeto, falo com o arquiteto de interiores e com o engenheiro e digo, olhem, este closet não vamos fazer isto com 3 prateleiras, vamos pôr então aqui um varão e 2 gavetas, porque não faz sentido, de acordo com aquilo que os clientes têm, ter este tipo de organização. E, portanto, quando o cliente chega à casa, a casa faz sentido para ele e para as coisas dele. Portanto, isto é um passo importante. Faço isto, faço a organização do pré e do pós-mudança, portanto, quer as pessoas se mudem para uma casa nova, quer venham de outra e façam uma troca, faço esta organização toda do que é que vai, o que é que não vai, poupamos caixas e tempo em descartar logo o que é que não vai. Também ajuda nas mudanças, isso é muito Exatamente, exatamente. E coloco depois as coisas todas no sítio, quando o cliente chega à casa, as coisas estão impecavelmente organizadas. É, maravilhoso. A Inês vai ser a minha heroína. Aliás, adorei a sua história e agora tudo isto vai ser... Mas não pode estar lá em casa, senão tu vais falar. Vou atormentar. Oh, Cláudia, eu não sei porque é que tu dizes isso. Eu adoro conversar, eu converso imenso com os meus clientes. Já aprendi a planear horas para conversar, porque no início eu planeava as horas só para o tempo que eu demorava a organizar. E depois percebi que realmente fico na conversa com as pessoas e que preciso acrescentar algumas horas deste espaço. Isto é verídico. Mas sim, e depois fazemos esta parte da organização, que é simplesmente têm a vossa casa, normal, chamam-me para organizar, não vão trocar nem nada, vão manter aquele espaço e eu vou e organizo. Vamos só melhorar o que já temos. Melhorar o que já temos, exatamente. Pode ou não envolver um processo de descarte, há pessoas que querem ou que precisam de fazer o processo de descarte, há outras que não, que até têm poucas coisas, mas que simplesmente não estão organizadas de forma funcional, para a forma como elas lidam com o seu dia-a-dia, não é? Sim, porque às vezes não tem a ver com ter muitas coisas ou poucas coisas. De todo, não. Tem a ver com estarem adaptadas, como há bocado dizia, tal história do varão e das gavetas. Para um varão e as gavetas faz sentido, para outro faz sentido as prateleiras. Exatamente, exatamente. Há muitas colegas minhas que definem o processo de organização como um processo de junção do funcional ao estético, em que ambos têm igual peso. Para mim, atenção, isto é uma opinião e vale o que vale. Sim. Para mim não tem igual peso. Para mim a parte funcional tem sempre que pesar muito mais do que a parte estética. E logicamente todos nós gostamos de abrir o armário e que esteja organizado por cores e tudo do mesmo feitio e tudo organizado. Eu própria sou bastante apologista disso e tento sempre que posso. Agora, se isso se vai sobrepor à pessoa chegar todos os dias a um objeto, a uma peça que usa diariamente, não faz sentido. Eu gosto dessa ideia. Sim. Porque eu, para mim, também
tem que fazer sentido. Ter uma coisa só para estar arrumada e depois Não. estou ali às Até voltas. porque não se vai manter. Até porque não se vai manter, não é? pois, não faz Se eu fizer sentido, uma coisa que está linda e que não é funcional, duas sim, semanas sim, depois a sim. pessoa vai ter o que está funcional à frente. Linda é só para quando vai lá alguém a casa jantar. Pronto, está lindo, Claro. então tá, vá, agora vamos para o resto. Vamos Sim. pôr a funcionar. É. Exatamente. Bem, nós temos muitas fotografias para ver, então vamos começar por ver e vamos falar aqui um bocadinho de como dicas para manter um armário organizado. Aqui o armário da... Como? Como? Olha, é só fazer um sorriso e já está. Exato. Então é assim, em primeiro lugar vem a questão da funcionalidade. Portanto, que peças é que vamos ter, que peças é que não vamos ter, como é que essa escolha é feita, quanto é que eu utilizo estas peças, ou seja, com que frequência é que eu utilizo estas peças. Se eu utilizo muito, vou colocá-las num sítio onde estejam altamente acessíveis. Se eu utilizo pouco, vamos imaginar, cascóis e gorros, são coisas que eu só utilizo no inverno. Biquinis, são coisas que eu só utilizo no verão. Então, se calhar, eu posso ter uma caixa que troque de verão e de inverno, que no verão tem os cascóis e no inverno tem os biquinis. E faço uma troca direta. Eu sou muito a favor das trocas diretas. Portanto, esta funcionalidade é muito importante. E depois, tem um bocadinho a ver com o espaço que temos e como é que pretendemos ter as nossas peças. Nesta imagem que estamos a ver, ou nestas imagens, temos sempre muitas coisas em cabides, porque há este espaço e porque realmente o cabide facilita a visualização das peças e permite que as utilizemos realmente. Peças que estão dobradas em prateleiras, gavetas, etc., tendencialmente são peças que nós utilizamos A menos. menos que tenha isto que nós estamos a ver, não sei como é que se chama, colmeias. São ou... as colmeias, Sim. exatamente. Então é uma peça por cada cabide. É uma peça por cada cabide, sempre. Isso é uma regra de ouro. Peça por cada cabide. Uma peça por cada comecei a cabide. ver, eu- sim. Ah, é... Sim. Que lembrei-me das minhas blusas pretas. Não, nem Continua. pensar. Nem pensar. E depois temos a questão das colmeias, ou seja, as colmeias o que nos vão ajudar é a manter a organização dentro da gaveta ou dentro da prateleira, E para que as faz peças não ficar tombarem. visível, não é? Exatamente, e que permite essa visibilidade. Porquê? Porque temos uma perspectiva de topo das peças todas, portanto encaixamos as peças na vertical, conseguimos visualizá-las todas e isso dá-nos uma, lá está, uma Sim, porque maior quando elas ficam probabilidade de lá as usar. na gaveta assim, tem que se levantar umas e depois fica tudo Exatamente. desarrumado lá para baixo. E depois não vemos as que estão por baixo e depois amarrotam-se, portanto o tempo que perdemos em engomar, deixar direitas foi um desperdício, portanto tudo isso nós tentamos combater. Cá estão as colmeias, não é? Exatamente. Ainda assim, eu se tiver espaço de verão, eu prefiro sempre e sugiro sempre às pessoas Ter que tudo no usem o verão. espaço, que usem ao máximo o espaço Até de as verão. calças. Até as calças, aliás, numa das fotos que Temos estávamos a ver... mais fotos do Sim, armário. numa das fotos que estávamos a ver, eu mostro a mesma tipologia de cabides, porque nós idealmente utilizamos cabides de veludo para não ficar, para as peças não escorregarem, como nos de plástico, Sim. e para não ficarem com marcas. Os de veludo E, que acabam são, por e ser são mais fininhos, delicados. eu agora vou investir nisso, Sim, porque são fininhos. Exatamente. Sim, é um investimento, porque eu tenho muitos cabides em casa. Sim. É. E aqui estamos a ver uma gaveta toda. E aqui estamos a ver uma gaveta, não dá uma sim. vontade. Em colmeias. Em colmeias, sim. Tudo isto está em colmeias. Porque arranjar depois colmeias. tem que dobrar as peças de uma maneira específica, não é? Não necessariamente. Isto é, lá está, cada personal organizer defende aqui um bocadinho o seu nicho. Eu Sim, sou mas uma agora pessoa estamos muito a falar prática. consigo. Eu sou uma Pode pessoa muito defender o seu à prática. vontade. Então imagine, eu acho que desde que a pessoa consiga dobrar a peça para ter aquela largura, não interessa se a dobra foi feita da maneira A, B ou C. A pessoa está feliz, consegue fazer aquelas dobras, são práticas para o seu dia-a-dia, ótimo. O que é que eu sugiro sempre? Que tente chegar a um ponto em que a peça é um retângulo. Porque se não chegar a um retângulo, nunca vai conseguir enfiar lá a peça, não é? Pois. Por exemplo, peças que são em evasê ou que têm cortes diferentes, a ideia é que se sempre fazer. atingir o retângulo e depois fazer o número de dobras suficientes para elas caberem lá. Depois coloca-se naquilo, e, como estamos a ver aqui, coloca-se na gaveta e está Exatamente. perfeito. Exatamente. E isto aqui, para ajudar a... Estes são os gabaritos, mais uma vez. Gabaritos? Gabaritos, sim. Portanto, permitem dobrar a peça das larguras certas. Portanto, estes gabaritos são feitos com base na largura das colmeias e sabemos que se dobrarmos a peça com aquele gabarito, vai encaixar naquela colmeia de certeza. É necessário? Não. Pode pôr a colmeia à frente do sítio onde está a dobrar a peça e alinhar a dobra da peça com a largura da colmeia. Desculpe só, tem Mas aqui dois facilita. tamanhos. Sim, tenho dois porque as colmeias têm 4 larguras diferentes e, portanto, a lateral de um é uma colmeia, Sim, ok, o fundo dois, de um é dois. uma colmeia e do outro a mesma coisa. Portanto, estes dois Quatro. gabaritos têm 4 tamanhos, exatamente. Certo. Sim.
Pronto, depois fica assim, olha, claro. E as calças e as saias também podem ficar em cabides. A diferença é que colocamos pinças nos cabides. Portanto, é o mesmo cabide, compramos as pinças à parte para o número de saias e de calças que temos. Comprar as pinças à Sim, parte. sim. E as pinças encaixam. Não é, nos porque os próprios meus cabides já trazem isso. Por acaso Mas só, não são de só modo. ponho, É só ponho mais as, prático, normalmente não só ponho as tragam, cheias porque lá. conseguimos trocar. Pois, exato, Dá mais exato. eu não- versatilidade. Sim, é mais prático. Realmente faz sentido. Eu só ponho as cheias lá, as calças ainda não. Não tenho cabides Mas dá com imenso essas jeito. pinças. Dá imenso jeito. Sim. Sim, ficarem assim até ficam mais fininhas. E ficam muito mais estreitas, ocupam muito menos espaço. Normalmente o armário das calças é aquele, coitado, andamos sempre a empurrar as calças de um lado para o outro, né? E ficam muito mais estreitas. Visualizamos as calças por completo e não se amarrotam nem fazem Já vinhos estão a para quando ver, as ia queremos de férias agora de Natal ou de não sei o quê, já sabe o que é que vai fazer. Arrumar a casa, comprar Exatamente. cabides e pôr Não lá. dá para ir à praia? Olha, uma boa prenda para dar às pessoas no Natal. Muitos cabides de veludo. Vou-te oferecer uns cabides. Bem, e depois temos aqui também outra área que não é um caos, mas é difícil, é a cozinha. Ou não é? Cozinha. É. Eu particularmente não acho. Eu acho as cozinhas Não acho. a área mais fácil de organizar. É? É. Porque na cozinha Eu nós mais- temos todos muito a mesma coisa. Mas é o que mais mexemos. Por isso é que é mais fácil de ficar funcional. Conte-nos aqui nesta imagem. Ora bem, isto é um armário de despensa, não é? Portanto, Sim. o chamado despenseiro. Porquê é que é fácil organizar estas zonas? Porque todos nós, à partida, temos as mesmas categorias. Temos as mesmas categorias. Temos os leites, os enlatados, os arroz e as massas, os ingredientes para bolos e doces que só usamos de vez em quando, Ou deveríamos só usar de bebidas, vez em quando. etc. Pronto. Cereais de pequeno almoço, etc. E, portanto, o fácil disto é a logística das nossas casas funciona mais ou menos de forma igual consoante a dinâmica de cada um. Ou seja, se me disser assim, eu todos os dias tomo ao pequeno almoço cereais com leite. Ok, os seus cereais com leite são sem dúvida a coisa que fica à frente, não é? Mas se me disser, não, eu todos os dias corto frutas, faço um batido, faço isto, ok, então onde é que está a liquidificadora? É o que fica à frente. Então onde é que está? Eu faço torradas, a torradeira é o que fica à Portanto, frente. deixar mais acessível aquilo que vai usar Completamente. mais vezes. Sim, completamente. E depois segue sempre a lógica de tudo tem um recipiente, tudo está contido, tudo tem uma zona e tudo regressa sempre àquela zona. Portanto, não há qualquer dúvida. Quando eu tenho um recipiente que diz arroz, eu não vou pôr o arroz noutro sítio porque não há outro sítio para pôr. Isto é muito importante. Às vezes as pessoas acham que é só a parte estética. Isto não é de toda a parte estética. Isto é a verdadeira parte Também é a funcional. parte estética porque fica muito bonito aquilo Fica tudo lindo. arrumadinho e Sim, organizado. é claro que dá um aspecto uniforme, Sem não vir é? cada um Portanto, no obviamente o que seu tem ali alguma frasco do estética. arroz, o frasco da massa, o frasco Sim, do não sei o sim. quê. Pronto, portanto, as cozinhas não são todo difíceis. O que às vezes é difícil é a pessoa perceber a organização que lhe quer dar. Acontece muitas vezes eu chegar à casa de clientes e o cliente ter, por exemplo, as panelas e os tachos arrumados no armário mais longe do fogão. E, portanto, a grande questão aqui... Pronto, cá está. Mas eu não tenho outro sítio. Espalha-se por completo. Não, mas se há alguma coisa que eu posso dizer em minha defesa, eu só tenho um coisa assim grande para pôr as panelas e isso tudo. E fica longe do fogão, não tenho que levar. Quando me Às der. vezes não é necessário ser uma coisa assim grande. Mas como é que eu ponho lá depois Calma, lá está. Lá está. Não, às vezes há trocas que se fazem de armários que para Estou o a cliente na pensar, altura só não se for fazia ali sentido para os de nenhum. cima. Mas eu não Talvez. gosto muito de panelas em cima, porque fico com aquela Certo. ideia que me vão cair em cima da cabeça, são como às vezes objetos acontece com os taparoeiros. Exatamente, e são E ao menos eu objetos não morro. Só me caem os taparoeiros em cima. Não, e os objetos pesados devemos realmente evitar colocá-los em Sim, cima. por isso é que eu por essa achei que mesma lá em razão. baixo. Sim. Só que é mesmo do outro lado. A minha cozinha também não é assim tão grande. Pá. Mas pronto, às vezes há trocas estratégicas que nós fazemos que o cliente nunca imaginou e o facto de nós Sim. termos feito aquela troca de repente muda completamente a dinâmica da cozinha e permite uma organização completamente diferente. E às vezes até tem a ver com o próprio posicionamento. Vamos imaginar, há pessoas que acham que o tacho tem que estar naquela gaveta grande porque têm-nos todos uns dentro dos outros, assim em torre, não é? Portanto, só cabem ali. Exato. Então, se Andou a calhar- ver a minha casa. Espreitei antes de vir para cá. Não, mas às vezes... Eu acho que é o basta- normal,
não é? Não sei, não sei. Eu nunca vi outras É casas. aquilo que nós comumente fazemos, mas não necessariamente temos que os manter assim. Às vezes podemos tê-los alinhados, por exemplo, os tachos podemos ter um suporte, os tachos não, as frigideiras, desculpem. Sim. Podemos ter um suporte em que elas fiquem todas alinhadas Todas assim, verticalmente. direitas, sim, e que isso eu já- permite-nos aproveitar outros espaços que na altura não imaginámos e que até fazem sentido para E há aquele quem tipo de tenha muito utensílios. espaço e põe tudo assim, um aqui, outro ali, outro Sim, ali. Quando tem muito exatamente. espaço, sim. Na casa das férias, às vezes dá para. Exatamente. assim ali. Ah, sim. Mas aqui na vida real. Na vida real. Na vida real, as dia a torres, dia. as torres são uma grande ajuda. Sim, mas é isso, as cozinhas não são muito difíceis, o que às vezes é difícil é a pessoa estar tão focada naquela ideia de como escolher o que ia ficar, que às vezes não consegue visualizar outra solução. E Sim, o meu sim, trabalho isso passa também é muito por verdade. chegar e dizer, não, vamos tentar assim, vamos tentar assim. E às vezes, atenção, às vezes eu chego e sugiro uma solução e não funciona, e depois a seguir troca outra vez. E depois demora imenso processo tempo. O meu marido, há um tempo, eu acho que já contei aqui, decidiu mudar o caixote do lixo que tínhamos ali, tipo, à entrada da porta, para o final da cozinha, e realmente ficou melhor ali esteticamente. Eu ainda esta semana, eu acho que já mudámos aquilo há mais de um ano, eu ainda esta semana ainda estava aí para o lixo. Ah, o lixo está ali. Quando estou mais cansada, não me lembro, porque foi tanto tempo que o lixo estava ali, que a pessoa vai para o outro lado. Portanto, já viu. Exatamente. Não, as nossas rotinas e os nossos hábitos têm imenso Estão impacto. muito, não é? Se eu todos os dias faço um movimento assim, Sim, eu tenho que ter aquilo minimamente funcional para aquele movimento, porque nos é instintivo, não é? Sim, Isso já é muito fazemos importante. aquilo ou de manhã quando fazemos muito cedo, ou à noite quando se... Pronto, não sei. Exatamente. A pessoa esquece. Faz Pronto. Cozinha. Cozinha. Mais alguma dica importante para as cozinhas? Acho que acima de tudo é manter a mente aberta e trocar as vezes que forem necessárias. Até aquilo fazer sentido, Até não é? aquilo fazer sentido, sim. Sem dúvida. Ter ali à mão as coisas, para cozinhar, ter as coisas à mão e depois o resto. E depois temos ainda umas fotos para a lavandaria. Gostaria Que é a eu. minha zona favorita. É? É. Eu gosto muito de lavandarias. Acho que as lavandarias vieram facilitar a nossa vida porque de repente conseguimos colocar tudo aquilo que não queríamos ter à mostra e exposto nas cozinhas numa zona. Pois, sim. E Mas porque não mesmo misturamos assim, esta roupa sua lavandaria é tão gira, parece que vai ser ali uns Obrigada. sumos de festa. Obrigada. E coisas assim coloridas e fofinhas. Eu vejo muito isso, a organização das lavandarias no Instagram. Aparece. Reels. Gosto. Exato. Gostas? Então, aqui nas lavandarias, o que é prático? Lá está, a questão de conter as coisas, portanto, ter um sítio para cada detergente, um sítio para cada tipo de material, por exemplo, os rolos de remover os pelos, aquelas toalhitas que pomos para antitransferência de cor, etc. Dividir isso por secções, dá logo outro ar e também nos permite aqui ter mais facilidade quando vamos agarrar cada objeto. E depois, acima de tudo, criar espaço para que possamos tirar os lençóis, dobrar os lençóis, preparar a roupa, pendurar a roupa, sem estarmos também no meio do caos, não é? E isso é relativamente importante. Eu não sei se sentem isto, mas eu sinto que quando vou fazer uma tarefa da casa, que à partida não gosto tanto, é muito mais fácil fazê-la se as coisas estiverem perfeitamente Todas alinhadas organizadas, e organizadas, de forma a eu saber que só tenho que chegar ali, fazer a tarefa e colocar no sítio. Se eu sentir que depois tenho que estar à procura de alguma coisa, ou a arranjar, ou a montar, ou a fazer, perco imensa vontade de o fazer, não é? E acho que isto é um mal comum a todos nós. Portanto, na lavandaria isto tem um grande impacto e muitas vezes também temos a questão dos detergentes. Pois que era isso que estávamos ali a ver, não é? Que tem os detergentes nos frasquinhos. Sim, destes detergentes e os próprios detergentes também da limpeza da casa. Portanto, acabo por colocar Tira todos no tudo mesmo... dos... Tudo, tiro tudo, fica tudo na mesma zona, tudo está etiquetado, tudo tem a sua zona. O que é que isto nos poupa também? Bastante dinheiro, porque não compramos coisas repetidas. Não sei se já vos aconteceu ir ao supermercado e acharem que não tinham... Comprar repetido e não comprar já. aquilo que falta. Exatamente. Afinal também não és perfeita. Acontece a toda a gente. Não, facilita imenso quando temos Já cheguei a ter as 3 slots. coisas da mesma e no outro eu disse, mas como é que é possível? Não, facilita muito E eu faço quando temos listas. as slots das coisas, porque sabemos que se ali é o detergente de chão, ali é o detergente de roupa, ali é o estoque de limpa-vidros, Sim. temos uma visualização de, ok, estou a ficar Até, sem isto, até ok, se a tenho pessoa se esqueceu de colocar na lista, mas fechar os olhos, lembra-se, não, ali falta, lembra-me que aquilo não tinha, não é? Sem dúvida, exatamente. Portanto, ajuda muito também nesta organização das nossas compras. A mesma lógica para a cozinha, a questão do arroz, das massas, etc. Tudo ter um frasquinho ajuda imenso ao planeamento das refeições, ao planeamento das compras de supermercado. Portanto, facilita a nossa vida não só no aspecto prático do nosso dia-a-dia, mas também depois nestas pequenas coisas que acabam por também ter impacto e têm bastante importância.
Bem, é mesmo isto. Porreiro. Como é que a podem contactar, Inês, e pedir... Não, ainda temos 5 minutos, vá, mas... sim, mas para se falarem aqui com a Inês, como é que podem? Podem me contactar através do website. Nós temos um website que é inesmascarenhas.com. Podem contactar através do Instagram e da página do Facebook também, por isso é que há pessoas que preferem um ou outro, portanto, como quiserem. Eu creio que nós vamos passar os sim. contactos em rodapé, não é? Portanto, eu vou Home deixar passar. Expert. Exatamente, é IM Home Expert. E podem pesquisar por aí. Eu publico muitas vezes no Instagram os projetos que estou a fazer, como é que estou a fazer. No próprio Instagram tem um link também que dirige para o site e no site tem a explicação do processo, como é que funcionam os pedidos de orçamento, tem mesmo uma abazinha que fala sobre como é que podem pedir o vosso orçamento. Podem sempre pedir pelo formulário adequado ou podem mandar mensagem e eu também respondo e tiro dúvidas, etc. E acaba por ser muito por aqui. Depois eu faço sempre uma abordagem telefónica ao cliente, portanto, quando o cliente me pede ou me coloca questões sobre o projeto, inicialmente falamos sempre um bocadinho ao telefone, também percebo quais é que são as necessidades do cliente, o que é que pretende, o que é que não pretende, e depois fazemos uma chamada visita técnica, não é? Portanto, na visita técnica nós avaliamos as reais necessidades, portanto, com os objetos que o cliente tem no sítio, com o espaço que o cliente tem no sítio, e falamos um bocadinho sobre esta questão das rotinas, do que é que faz naquele espaço, o que é que não faz, o que é que pretende fazer que não consegue, ou o que é que pretende já não fazer que tinha o espaço adequado para isso, e depois implementamos todo um processo de melhoria daquele espaço. O orçamento é enviado ao cliente, o cliente, quando aprova, marcamos as datas, portanto, dos dias de projeto, Onde é que vai sempre fazer as mais compras? do que um dia, exatamente. Eu faço todas as compras de todos os produtos necessários, portanto, o cliente só tem que escolher as datas que quer, eu vou, faço tudo direitinho e fica tudo impecável, não tem que se preocupar com mais nada a partir daí. E é preciso produtos específicos para a pessoa se organizar? Então, depende do projeto e depende daquilo que o cliente já tem em casa. Se o cliente me disser assim, Inês, eu tenho aqui estes 53 cabides que acabei de comprar, que gosto imenso e que não me queria desfazer deles, temos que comprar cabides novos? Não, claro que não. Não vamos estar aqui numa ótica de consumismo, até porque um dos valores que eu quero muito para esta empresa é termos aqui realmente alguma consciência ambiental e alguma sustentabilidade. Portanto, nem pensar, não deitamos coisas fora que estão perfeitamente boas. Agora, se me disser assim, olha, eu tenho aqui estes cabides que um escorrega, um está partido, um não segura... Aqueles que vêm mesmo das lavanderias. Isso não serve para nada. Exato. Portanto, aí eu vou aconselhar, obviamente, o cliente e vou dizer, olha, neste projeto e para o objetivo que pretende, isto não faz sentido por esta e por esta razão. Mas depois é, obviamente, uma decisão da pessoa se quer ou não trocar os objetos. Sim. E depois temos muitas outras coisas que podemos aproveitar. Por exemplo, nas cozinhas eu aproveito imenso. Há clientes que têm aqueles frasquinhos antigos, sabem, de compota. Eu aproveito imenso esses frasquinhos que às vezes as pessoas só têm vazios num canto, não sei bem a fazer o quê. Aproveito muito para guardarmos o arroz, o feijão, os frutos secos, etc. E as pessoas depois também acham imensa piada, porque na verdade guardaram os frascos porque gostavam deles, mas depois não os usavam nem os viam. Portanto, tento muito também fazer... como usar. Exatamente. Tento muito também fazer aqui um bocadinho esta ótica de aproveitarmos o que o cliente tem sempre. Há outros clientes que me dizem, não, eu quero tudo novo, quero aquela estética XPTO, com estes fresquinhos assim, não sei o quê. Tudo bem, e nesses projetos também fazemos. E a raio de ação? Todo o país? Não, então, por enquanto, os projetos presenciais são distrito de Lisboa, Santarém e Setúbal. Ok. Que já, mesmo assim, já é Um grande raio de ação. Isto é uma pergunta, o meu papel é fazer perguntas, faz Mas depois temos um serviço online, portanto, faço consultorias online, fazemos por sessões de horas, e nessas consultorias podemos fazer até clientes internacionais têm. Claro. Portanto, não há limite, fazemos por Google Meet e, portanto, aí há uma flexibilidade maior. E pronto. Olha, Mas assim, era o segundo programa, viesse o segundo programa, metade continuávamos aqui. sobre a área da saúde. Exatamente. E que aprendemos muitas coisas também sobre a área da saúde. Sem dúvida. Por isso é que dizemos sempre que isto é uma É por isso surpresa. que temos de arranjar 2 programas para encaixar em Inês. Exatamente. A Inês vai voltar. E outra organização. Foi um gosto conhecê-la, Inês. Tudo bom Igualmente. para si, está Obrigada, bem? muitos parabéns. Obrigada. E nós, já a correr... E já não foi despachado. bom, não ficou mais calmo. Eu não Há fico uma mais solução, calma. Ruth. Há uma solução. Vai ser fácil. Vai ser fácil. É agora nas férias do Natal. Olha, isto Estão está. quase a chegar. E isto é um programa de partilhar.
Exatamente, tem que partilhar porque acho que não só o que falámos aqui da área da organização, mas também o que falámos da área de saúde, acho que vai ser muito bom para muitas pessoas ouvirem e por isso é isto que é o Conversa de Mulheres, é uma conversa informal, mas que nunca sabemos o que é que está dentto do frasco, porque não está organizado e nós não sabemos o que é que vem lá dentro. Muito Pois é. bem, Ruth. E hoje saiu-nos melhor que a encomenda. É uma frase que a minha avó diria. É sim, segunda a sexta-feira, Conversas de Mulheres pelas 15 horas, portanto não perca algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir, YouTube. Um beijinho, portem-se bem e vá, arrumem lá as vossas casinhas. Tchau.